bom dia, ouvintes do grupo WH Comunicações, bom dia, ouvintes do Medicina e Saúde. Estamos, então, mais uma vez aqui, começando o nosso programa. Eu não sei até que ponto vocês chegaram a nos escutar aí anteriormente, mas vou falar de novo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o coronavírus. Hoje, novamente, aqui conosco a doutora Priscila Garrido Bradikoski, para tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes aí sobre esse assunto que é só o que se fala, mas a gente sabe que se fala muita coisa que não é verdade, existem muitas dúvidas. Então o objetivo do programa hoje é simples, é tirar a dúvida dos ouvintes e a gente falar o que a gente tem de concreto do coronavírus até agora, né? Então eu queria mais uma vez agradecer a presença da doutora Priscila Garrido Bradikoski aqui para falar sobre esse assunto que nem eu comentei anteriormente, que a Priscila já deve estar assim, né, já cansada de falar, mas como ela mesmo falou antes, né, nós não vamos poder se cansar tão cedo, porque a princípio, né, Priscila, nós temos um longo tempo aí, um longo caminho pela frente, né? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos, obrigada do convite. Então você pode nos acompanhar pelo sistema103.com.br, no Facebook, no YouTube. Você pode encaminhar suas perguntas, né, pelo 36210103. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 991071031. E a gente pode ir tirando as dúvidas. A gente tem aí o Marcos Ribeiro, a Gema, Marcos Ribeiro lá do Mato Grosso. Nós temos o Estacir nos acompanhando de Caxias do Sul. Temos o Ricardo de São Paulo. Temos a Jaqueline aí que estava falando agora há pouco que eu não estava com o áudio, né, conseguindo nos escutar, e agora está tudo ok. Então eu vou começar te perguntando uma pergunta do Itacir, lá de Caxias do Sul. O Itacir ele está com o coronavírus, né, ele fez o teste, deu positivo para o coronavírus. Que cuidados eu devo ter? Então, a primeira pergunta, Priscila, é o paciente que teve um diagnóstico de coronavírus, o que ele precisa fazer, né, para se preservar e preservar as outras pessoas? Então, esse paciente deve ter sido atendido e ele vai ser avaliado se há necessidade de internação, já encaminhado ao hospital, ou se ele pode ficar em casa, que talvez seja o caso do Itacir, né? Em casa, a gente tenta, então, que essa pessoa fique mais isolada, né? A gente tenta orientar, então, que o pessoal tente evitar a circulação pelos mesmos ambientes, tentar usar um banheiro exclusivo, tentar ficar mais pelo quarto, né? Em isolamento mesmo, né? A gente sabe que nem sempre é possível, mas se as pessoas tiverem esse esforço, a gente diminui também a chance de transmitir para os familiares. E com relação aos cuidados consigo mesmo, né? O uso das medicações prescritas pelo médico, caso foram, né? Também observar a temperatura, observar alguma alteração para respirar, né? Falta de ar ou desconforto para respirar. E na presença desses sintomas mais sérios, procurar novamente o atendimento. A gente está vendo os dados assim, estatísticos, 17 mil pessoas... 17 milhões de pessoas com o coronavírus, quase 650 mil mortes. Ontem nós tivemos aqui em São Miguel 27 casos, né? Foi o maior índice talvez de positividade num dia. A gente está diante de uma doença muito grave, Priscila? Não, a gente tem casos, na maior parte das situações, leves, né? Uhum. Em torno de 85% das pessoas ou não vão ter sintomas, ou têm sintomas muito leves, né? A taxa a porcentagem de internação é mais ou menos em torno de 10, 15%, dependendo da população, né? Mas a doença, em geral, ela é uma doença leve. Ela pode ser grave, assim como qualquer outra infecção, como a gripe, como outras viroses que a gente tem comumente, principalmente no inverno. Então, ela pode ser grave, mas a maior parte das pessoas vai ter uma situação leve ou assintomática. Muito bem. Duas dúvidas aqui do meu ouvinte, o Ricardo. O coronavírus, você teve a doença, eles falam, tem tantos mil curados, enfim, né? Pega novamente? Não se sabe ainda como que isso está se comportando, né? A princípio, a imunidade conferida, né? Ou seja, quando a gente entra em contato com uma infecção, nosso organismo produz anticorpos.
Esses anticorpos, para a maior parte das infecções, são protetores por algum período. Alguns para toda a vida, como é o caso da varicela, do sarampo, né, de infecções rubéola. São infecções que a gente só tem uma vez na vida porque esses anticorpos estão ali nos protegendo. Agora, para o coronavírus, não se sabe ainda quanto tempo esses anticorpos vão ser protetores. Tem girado em torno de 3 a 6 meses. Então, poderia sim adquirir novamente, mas isso demora um tempo para acontecer. Mas ainda é tudo muito recente, né? E talvez essas informações mudem, né? Mas a princípio o que a gente tem até agora é que eu poderia ter pego há 3 meses atrás e perdi esse nível de anticorpo e poderia adquirir a doença novamente. Isso. Outra dúvida, Priscila, sorologia, quando a gente faz o teste, pode acontecer do teste dar negativo e a pessoa ter o coronavírus? Pode, sim. Isso é comum? É comum. São limitações dos próprios exames, né? Assim, a gente sempre lidou com essas limitações com relação aos exames. Eles têm uma chance, que é a sensibilidade do teste detectar uma pessoa positiva. Sensibilidade é o quê? Quantos % da população que tem o vírus e que tu detecta, né? Então, assim como para outras infecções, a gente tem essas restrições. Só que agora a gente está olhando tanto para uma doença e querendo tanto saber sobre ela que acaba parecendo números assim extraordinários, mas isso acontece também para outras infecções, né? Então, existem 2 tipos de exames, mas o que tu perguntou, né, que é o teste rápido, a sorologia, né, enfim, ele tem uma sensibilidade muito boa, que chega a 100%. Porém, depende do momento em que o exame é coletado. Então, no início dos sintomas, se sabe que ali na primeira semana de sintomas, esse exame tem uma chance de dar positivo apenas para 30% das pessoas. Então, apesar de ele ser um teste rápido, ele é um teste que o resultado é rápido, porém, ele não é feito, não deve ser aplicado para o início dos sintomas. E aí que gera um pouco também de confusão, né, na população e entre os próprios profissionais da saúde. O exame, né, da sorologia, ele deve ser feito mais tarde, preferencialmente depois de 15 dias, certo? Então, primeira semana, 30% de sensibilidade, segunda semana isso já passa para 60%, 70%, então ainda a gente vai perder alguns casos, e depois de 20 dias, aí se aproximando de 100% de sensibilidade. Então, o ideal é que, hoje eu começo com sintomas, eu vou realizar esse exame daqui 20 dias, por exemplo, que aí a chance de dar positivo é maior. E quando você começa a ter sintomas e você sabe que o teste ele pode dar negativo, obrigatoriamente você já tem que isolar essa pessoa? Sim. Então, as epidemiologias, né, dos municípios já têm, então, essa conduta, né? Qualquer pessoa com sintomas respiratórios, sintomas compatíveis com coronavírus, é uma pessoa que deve ser afastada do convívio, né? Ela deve ficar em casa. E aí, programado a coleta do exame, um ou outro, conforme a categoria profissional, conforme a data do início dos sintomas. A gente está vendo falar aí na tal da segunda onda, enfim, existe uma perspectiva de se passar esse pesadelo aí que está sendo o coronavírus? Assim, a gente está atrás da vacina, né? Eu acho que é isso que vai garantir aí. Porque à medida que a questão da segunda onda é que com a diminuição do número de casos ocorra um novo pico, né? Que nem sempre é o mesmo pico que o primeiro, ele é um pico mais leve, mas que ocorra. E isso já está acontecendo em outros países que, por exemplo, estão retornando às suas atividades normalmente, né? Talvez estão se descuidando com o uso de máscara. Então, aquelas pessoas que não foram infectadas na primeira onda vão se infectar agora. Então, isso que acontece. Aqui para nós, né, particularmente aqui a nossa região, ainda não passou nem pela primeira onda, né? Então, por quê? Porque a gente tem se cuidado, né? As pessoas têm seguido as orientações das instituições de saúde, têm usado a máscara, têm tentado fazer o distanciamento social, né? Então, a gente ainda não passou
talvez pelo nosso pico. Essa é a impressão que eu tenho. A gente vê lugares, assim, às vezes muito próximos, lugares com uma incidência maior, com gravidades maior, lugares que estão mais tranquilos, enfim, tem essa variação. Todos os lugares vão acabar passando por uma situação, digamos, mais complicada, com um maior número de casos, enfim. Talvez a gente esteja começando agora a aumentar a nossa incidência. Eu acredito que sim, porque é natural, né? Que a gente espera que a população, como não tem imunidade, vai entrar em contato com a infecção. E aí acontece que a população de mais risco vai desenvolver a doença mais grave, geralmente. Vai ter as pessoas sintomáticas que não precisam internar. Então, isso é característica da população, entre os jovens, adultos, os idosos, quem tem comorbidades ou não, todos vão ter que passar por isso. Então, essa onda, o que é mais leve, ou mais acentuada, menos acentuada, vai acontecer para todos os locais, né? Mas em diferentes proporções, talvez. Uma pergunta que eu já tinha recebido ontem também, Priscila, de um grupo aí de WhatsApp. A criança transmite mais fácil a doença? Não se sabe ainda o papel da criança, né? Porque as crianças, elas sim estão cumprindo com o distanciamento social à força, né? Porque elas não estão mais convivendo umas com as outras. Então, não se sabe ainda quando retomarem as aulas, ou né, como isso vai ser, se vai acontecer essa transmissão. As crianças, elas são portadoras assintomáticas de muitas infecções. Então, aquela criança que vai na escolinha, vai na creche, e ela não tem sintoma nenhum, mas traz para casa uma infecção e alguém de casa. Isso sempre aconteceu, né? Isso sempre foi assim. E para o coronavírus não é diferente. Só que como elas estão afastadas do convívio com outras crianças, ainda não se sabe qual será o papel delas, mas se sabe que elas podem ser transmissoras, sim, do coronavírus, e geralmente não fazem quadros sintomáticos, ou que, quando fazem, são quadros leves. O Ivo Coleto mandou uma dúvida agora, se as pessoas que tiveram esse coronavírus, né, e melhoraram, né? Esse vírus, ele pode deixar alguma sequela, como por exemplo neurológico ou algum outro problema. A gente tem visto aí, né, Priscila, algumas coisas falando da parte pulmonar, né? Algumas coisas falando de alteração cardíaca, do músculo cardíaco. Se tem já alguma coisa assim concreta que, apesar de a pessoa ficar bem do vírus, poderia ter alguma complicação, alguma situação em outra parte do organismo? Sim. Na verdade, a sequela mesmo, que é aquela incapacidade ou aquela alteração que é permanente, o fato é pulmonar, né? Que é alguns pacientes que podem evoluir com fibrose pulmonar. O pulmão fica tão inflamado, tão afetado, que ele não consegue se recuperar e fica com essa sequela que não tem volta. Tem outras situações que são, digamos, sequelas temporárias, né? Então, são alterações que, com o passar do tempo, vão melhorando. Mas existe, sim, essa situação cardíaca, que também ainda está em análise, mas o vírus faz agressão, né, no miocárdio, que é o músculo cardíaco, e pode fazer, por estresse, né, desenvolver alguma situação que talvez se prolongue, né, para o paciente. E a questão neurológica ainda também está em avaliação, porque os pacientes têm alguns sintomas relacionados, né, à parte do sistema nervoso central. Em geral, recuperam. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas em geral recuperam. É muito cedo ainda, né, Priscila? É muito cedo. Mas a gente teve um apresentador, né, um narrador esportivo agora, que teve uma complicação neurológica, enfim, a gente não sabe se é do corona, enfim, mas que acabou indo ao óbito, né? Priscila, ao Vinícius da linha, nosso colega, está nos assistindo, parabenizando a Priscila pelo programa. E a Roselei, ela quer voltar lá para o início, Priscila. Do que vem esse vírus? Isso não se chegou ainda a uma conclusão certa da onde se acredita que seja de um morcego. E, inclusive, ontem eu estava vendo uma matéria que parece que ele já existe há muitos e muitos anos, né? Como o hospedeiro morcego desse vírus, né? Se em toda essa questão aí já se chegou a uma conclusão da onde que veio?
esse vírus? Não, ainda não se concluiu, que eu saiba, né? Mas, assim, os coronavírus, né? Que não existe só o SARS-CoV-2, que é esse que a gente está tratando agora. Então, os coronavírus, eles, por natureza, eles transitam mais entre os animais e, eventualmente, fazem infecção nos humanos. Então, isso é uma característica do vírus, né? Agora, dessa vez, inicialmente, se identificou, então, né, lá em Wuhan, na China, os primeiros casos relacionados a quem frequentava um mercado que vendia animais silvestres, animais vivos. Né? Então, favorecendo ainda mais essa hipótese da relação com o animal como hospedeiro. Né? Porém, com o passar das semanas, se identificaram alguns casos que não tinham nem passado, não tinham nenhum vínculo com o mercado. Então, ainda não se tem, assim, se sabe que do animal, sim, veio do animal para o homem, isso sim, porque é uma característica do vírus, mas se foi, de fato, do morcego, lá naquele mercado especificamente, ainda não está bem. É uma hipótese forte, mas já se viu que tinha algumas pessoas que ficaram doentes em dezembro que não tinham vínculo com aquele mercado. Então, ainda é uma situação que não está bem resolvida. Antes de nós fazer o nosso intervalo, eu vou te fazer uma pergunta que um paciente me pediu esses dias. E no início eu até achei meio engraçada a pergunta, mas aí depois eu fiquei... Existe a possibilidade de não se conseguir se desenvolver uma vacina para algum tipo de vírus? Sim, sim. Tanto que tem, por exemplo, o vírus da hepatite C, que a gente estava conversando na semana passada. Alguns dias atrás, que não tem vacina ainda. Então, para o coronavírus, a questão da vacina passa por várias dificuldades, né? Tem sido muito acelerada, assim, acho que nunca foi tão rápido para se elaborar e chegar nessas fases assim mais avançadas de testes. Então, isso está sendo muito acelerado. Mas um dos problemas é que os países que têm elaborado vacinas, eles já passaram pelo coronavírus. E para eles testarem a vacina nas pessoas, elas não podem ter tido a infecção, senão isso atrapalha o resultado. Então, eles estão também, entre outras, com essa dificuldade, assim, achar pessoas que não passaram pelo coronavírus. Então, eles têm que sair desse país e fazer pesquisas em outros países para... então, isso é uma dificuldade, entre outras, comerciais, laboratoriais, enfim... mas, assim, eu acredito que vem, né, que nós vamos ter, não se sabe ainda quanto tempo ela dura, né? Se vai ter que ser reaplicada uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, né? Mas tem várias linhas aí estudando, né? Pesquisando. Existe, assim, no meio de vocês, infectologistas, eu sei que vocês têm a Sociedade Brasileira de Infectologia também, vocês são bem... medicina realmente baseada em evidências, né? Existe uma perspectiva da gente ter uma vacina, assim, em termos de tempo? Porque a gente fica toda hora vendo na televisão, olha, a vacina de Oxford já está em fase 3, já estão testando em humano, vai começar o teste da vacina da vacina chinesa aqui no Brasil, isso a gente pode ter, digamos, a esperança de ter esse ano ainda? Esse ano eu acho que não, posso estar enganada, né? Às vezes isso... Mas eu acho que não, acho que para início do ano que vem aí, no máximo, né? Muito bem. Aqui no Brasil, né? Porque também tem aquelas jogadas comerciais, né? Um presidente compra todas as vacinas que estão sendo produzidas, essas coisas. Né? Então, eu acho que aqui para o Brasil esse ano não. Mas posso estar enganado, espero que esteja enganado. Tomara que sim, né? Bom, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa. Estamos apresentando Medicina e Saúde. Oferecimento Copema. Tudo em peças e acessórios automotivos. Macrolar. A melhor e mais completa em materiais de construção. O Infinity, o mais recente lançamento do Grupo Conac, está se tornando realidade. Suas unidades já estão sendo comercializadas. Adquira um imóvel na planta e tenha muitas vantagens como a personalização, flexibilidade na forma de pagamento e, principalmente, a valorização do empreendimento, desde o início da obra até a entrega das chaves. Entre em contato com o Grupo Conac e saiba mais. Infinity. Redefina seus horizontes.
Ouça a super promoção que a Macrolar e a Manco prepararam para o Dia dos Pais. Promoção Meu Pai, Meu Guerreiro. Do dia 10 de julho a 10 de agosto, compre R$100 em produtos a Manco na Macrolar. Estoure o balão e ganhe vale descontos ou brindes. Macrolar e a Manco, uma parceria além da obra. Macrolar em Maravilha, na Avenida 7 de Setembro, em frente a Copema. Telefone 36640700. A sua saúde não tem horário para estar em dia. Por isso, o Hospital São Miguel busca sempre o que é mais importante para os seus pacientes. Para sua tranquilidade, atendimento particular e convênio 24 horas por dia. Ligue 3621 0370. Hospital São Miguel. Amor e dedicação a você. De Pieri Laboratório de Análises Clínicas trabalha na busca por qualidade de vida. Disponibiliza de exames laboratoriais que expressam resultados, credibilidade e confiança. De Pieri Laboratório de Análises Clínicas. Apoio laboratorial a diversas especialidades médicas. Rua Barão do Triunfo, ao lado da Unimed. Telefone 3622-1639 ou acesse depierlaboratorio.com.br. Na hora de consultar sua visão, procure especialistas capacitados. Dr. Júlio Budante e Dr. Jimenez, oftalmologistas. Dispõe de aparelho para conferir a qualidade de óculos de sol. Topógrafo computadorizado para avaliação de patologia corneana, como ceratocone, astigmatismo irregular e de grau alto, que facilita a adaptação de lente de contato especial. Dr. Júlio Budante e Dr. Jimenez, na Policlínica Oswaldo Cruz, em São Miguel do Oeste. Telefone 3621-0222. Dr. Luiz Felipe Pfeiffer, cirurgião coloproctologista, especialista no tratamento das doenças do intestino e doenças orificiais como hemorroidas, fístulas e fissuras. Também é especialista na realização do exame de colonoscopia. Dr. Luiz Felipe Pfeiffer. Atendimentos particulares e convênios. Atendimento na Gastroclínica, Rua Chuí 191, próximo ao Hospital São Miguel. Fone 3621-3419 e também 988356797. Unimed, líder há mais de 45 anos em Santa Catarina. Sinta a mesma segurança, tranquilidade e confiança que 1 milhão de clientes sentem há 45 anos. A Unimed está sempre pronta para cuidar de perto da sua família e empresa com a maior e melhor rede de atendimento. Mais médicos, clínicas e laboratórios. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Na Rache Clínica Odontológica, você tem tratamentos odontológicos de excelente qualidade e segurança. E agora conta com a profissional Keila Sonaglio Basotti, CROSC 18607, para as áreas de restaurações dentárias e clínica geral. Consulte e veja as vantagens. Rache Clínica Odontológica, Valdir de Omar Rache e Keila Sonaglio Basotti, Rua 15 de Novembro, em São Miguel. Telefone 36220935 ou também 999795730. Voltamos a apresentar Medicina e Saúde. Oferecimento Copema, tudo em peças e acessórios automotivos. Macrolar, a melhor e mais completa em materiais de construção.
tirando dúvidas aí dos nossos ouvintes em relação a esse problema aí tão sério aí que está afetando a vida de todos nós, né? E seguindo aqui, a Nilva de Barra Bonita, recém-nascido, o recém-nascido pode ser infectado pelo coronavírus, Priscila, e se ele tem algum sintoma, enfim, tratar um recém-nascido de coronavírus, né? A gente não tem um tratamento ainda, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas o coronavírus pode infectar recém-nascidos. Pode. Inclusive já tem relatos também de transmissão vertical, né? Que seria da mãe, a gestante. Apesar de ser muito raros, são casos, alguns casos descritos, mas pode sim. E a criança recém-nascida, normalmente ela vai apresentar alguma alteração? Pode, sim. Tem alguns relatos de pneumonia, né, pelo coronavírus em crianças recém-nascidas. Mas muitos também foi aquela questão que a mãe tinha e eles fazem a pesquisa, né? Então a criança estava assintomática, mas foi pesquisado e deu positivo. Mas pode sim fazer pneumonia no recém-nascido. O Marcel Mafinski, nosso amigo aí, fisioterapeuta, ele tem uma dúvida. A tão polêmica hidroxicloroquina, né? Nos pacientes que estão contaminados, nos pacientes que estão preventivamente. Existe a pergunta dele, qual é a real eficácia da medicação? A gente tem alguma coisa de... Porque assim, a gente tem várias opiniões, né? A gente tem pessoas que são adeptas ao uso da medicação e pessoas que não. Mas assim, cientificamente a gente tem alguma coisa que prove realmente a eficácia da hidroxicloroquina que justifique o uso dela em massa? Sair do isolamento, adquiriu o coronavírus, né? Tive os sintomas, fiz o teste, deu positivo, eu tenho que ficar afastado quanto tempo? Até negativar o exame? Ele faz um novo exame ou é um prazo que vai ficar tantos dias depois que sai do teu período de isolamento? Sim, é bem importante essa questão. Então, por prática, assim, né, a gente fala nos 14 pessoa. A contar do primeiro dia dos sintomas, a pessoa vai ficar 14 dias afastada, né? Então, se ela começou ontem com sintomas e hoje foi consultar, são mais 13 dias aí pelo vírus. Porém, já se sabe que o vírus, ele geralmente é transmitido até mais ou menos o 10º dia. Para algumas pessoas, transmitido não, como é que eu vou dizer? O vírus que existe, né? Ele é capaz de causar infecção em outra pessoa por mais ou menos ali 10, 11 dias. Né? Então acaba se estendendo ainda para os 14 dias. Nos Estados Unidos já houve uma modificação, reduzindo esse tempo para 10 dias nos casos leves, mas aumentando esse tempo para 20 dias nos casos internados. Provavelmente isso vai também já refletir aqui no Brasil, com a atualização agora dos protocolos,
né? Mas, em geral, a pessoa transmite o coronavírus em torno de 1 a 2 dias antes dos sintomas, já está transmitindo, e mais ou menos 10 dias depois do início dos sintomas. Então, é um período aí que beira os 14 dias, né? Mas é antes mesmo, por isso que a gente deve usar máscara, deve se cuidar, porque a pessoa mesmo antes de apresentar os sintomas e ser isolada, ela já está transmitindo para os outros. É comum a gente ter pessoas que têm coronavírus e que os familiares testam negativo, né? Sim. Por que isso acontece? Pode ser por inúmeros fatores, ou não pegaram mesmo, né? Ou às vezes no momento em que é feito o exame, não deu tempo ainda do anticorpo ser formado, né? Que a gente conversou no começo. O anticorpo ele vai melhorar aí depois de 20 dias, vai ser formado depois aí de 20 dias, né? Então, às vezes é isso, é o tempo em que a pessoa faz o exame, que aí pode dar negativo agora, mas se daqui 20 dias ela repetir, pode dar positivo. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa. O Infinity, o mais recente lançamento do Grupo Conac, está se tornando realidade. Suas unidades já estão sendo comercializadas. Adquira um imóvel na planta e tenha muitas vantagens como a personalização, flexibilidade na forma de pagamento e, principalmente, a valorização do empreendimento, desde o início da obra até a entrega das chaves. Entre em contato com o Grupo Conac e saiba mais. Infinity, redefina seus horizontes. Viagem, passeio, trabalho, lazer com a família. Seu carro faz muito por você. Deixa a gente fazer algo por ele. Com atendimento especializado, manutenção geral, diagnóstico completo e peças de qualidade instaladas por quem entende do assunto. Os serviços da rede de oficinas Bosch Car Service garantem que as melhores experiências estarão sempre no seu caminho. Bosch Car Service, sempre perto para que você vá longe. Copema Bosch Car Service, na Rua Duque de Caxias, em frente à Praça da Igreja Matriz. Telefone 36640100. A sua saúde não tem horário para estar em dia. Por isso, o Hospital São Miguel busca sempre o que é mais importante para os seus pacientes. Para sua tranquilidade, atendimento particular e convênio 24 horas por dia. Ligue 3621-0370. Hospital São Miguel. Amor e dedicação a você. DePieri Laboratório de Análises Clínicas trabalha na busca por qualidade de vida. Disponibiliza de exames laboratoriais que expressam resultados, credibilidade e confiança. DePieri Laboratório de Análises Clínicas. Apoio laboratorial a diversas especialidades médicas. Rua Barão do Triunfo, ao lado da Unimed. Telefone 3622-1639 ou acesse depierlaboratorio.com.br.
Na hora de consultar sua visão, procure especialistas capacitados. Dr. Júlio Budante e Dr. Jimenez, oftalmologistas. Dispõe de aparelho para conferir a qualidade de óculos de sol. Topógrafo computadorizado para avaliação de patologia corneana, como ceratocone, astigmatismo irregular e de grau alto, que facilita a adaptação de lente de contato especial. Dr. Júlio Budante e Dr. Jimenez, na Policlínica Oswaldo Cruz, em São Miguel do Oeste. Telefone 3621-0222. Dr. Luiz Felipe Pfeiffer, cirurgião coloproctologista, especialista no tratamento das doenças do intestino e doenças orificiais como hemorroidas, fístulas e fissuras. Também é especialista na realização do exame de colonoscopia. Dr. Luiz Felipe Pfeiffer, atendimentos particulares e convênios. Atendimento na Gastroclínica, Rua Chuí 191, próximo ao Hospital São Miguel. Fone 3621-3419 e também 98835-6797. Unimed, líder há mais de 45 anos em Santa Catarina. Sinta a mesma segurança, tranquilidade e confiança que 1 milhão de clientes sentem há 45 anos. A Unimed está sempre pronta para cuidar de perto da sua família e empresa com a maior e melhor rede de atendimento. Mais médicos, clínicas e laboratórios. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Na Rache Clínica Odontológica, você tem tratamentos odontológicos de excelente qualidade e segurança. E agora conta com a profissional Keila Sonaglio Basotti, CROSC 18607, para as áreas de restaurações dentárias e clínica geral. Consulte e veja as vantagens. Rache Clínica Odontológica, Valdir de Omar Rache e Keila Sonaglio Basotti, Rua 15 de Novembro, em São Miguel. Telefone 36220935 ou também 999795730. O Infinity, o mais recente lançamento do Grupo Conac, está se tornando realidade. Suas unidades já estão sendo comercializadas. Adquira um imóvel na planta e tenha muitas vantagens como a personalização, flexibilidade na forma de pagamento e, principalmente, a valorização do empreendimento, desde o início da obra até a entrega das chaves. Entre em contato com o Grupo Conac e saiba mais. Infinity, redefina seus horizontes. Ouça a super promoção que a Macrolar e a Manco prepararam para o Dia dos Pais. Promoção Meu Pai, Meu Guerreiro. Do dia 10 de julho a 10 de agosto, compre R$100 em produtos a Manco na Macrolar. Estoure o balão e ganhe vale descontos ou brindes. Macrolar e a Manco, uma parceria além da obra. Macrolar em Maravilha, na Avenida 7 de Setembro, em frente a Copema. Telefone 36640700. Estamos apresentando Medicina e Saúde. Oferecimento Copema. Tudo em peças e acessórios automotivos. Macrolar, a melhor e mais completa em materiais de construção. Horas e 49 minutos. Estamos então de volta com o nosso programa Medicina e Saúde. Hoje conversando com a doutora Priscila Garrido Bradikowski sobre o coronavírus. E vamos seguindo aqui a nossa programação de perguntas, né? E Priscila, no bloco anterior, a gente teve um problema com o áudio aí, o Marcel nos mandou uma mensagem de novo aí e comentou que não conseguiu ouvir aí a tua explicação. Ele perguntou sobre a cloroquina, né? Se usa, não se usa, se tem alguma coisa que comprove a eficácia dela ou não. Né? Então, se tu puderes, faz favor, repetir a tua resposta, né? Sobre a cloroquina. Com relação à cloroquina ou hidroxicloroquina, ainda não tem nenhum estudo que comprove, né, essa ação aí contra o vírus. Inclusive,
os estudos que estão saindo não estão mostrando benefício, né? Então, também tem um estudo que mostrou que a ação que se esperava que ela tivesse não ocorre nas células pulmonares, que seria o principal sítio para agir, né, contra o vírus, não existe essa ação. Então, infelizmente, até o momento, a gente não tem, assim, muita... Não é segurança, porque é uma medicação segura, né, mas não tem, assim, muita eficácia para estar expondo o paciente a essa medicação. Ela está disponível, né, no hospital regional, nos hospitais particulares, na rede básica, né, tem disponível, o Ministério disponibilizou, mas isso, assim, fica como uma conversa entre o médico, se ele entender que aquele paciente chegou no tempo certo, que vale a pena iniciar, o paciente aceitar, entender que não é uma medicação milagrosa, não é uma medicação que talvez vá modificar o curso da doença, até porque a gente conversou antes que 85% mais ou menos das pessoas vão ter sintomas leves, não vão precisar usar nada além de um paracetamol. Né? Então, também por isso existe essa dificuldade de saber da eficácia, porque a maior parte dos casos se resolvem sozinhos também. Né? Então, tanto a cloroquina, a hidroxicloroquina e outras medicações que têm sido utilizadas ainda não mostraram nada muito palpável. Tem uma dúvida no ouvinte de Guaraciaba. Depois que você entra em contato com o vírus, quanto tempo você pode demorar para você apresentar os sintomas, né? Ou eventualmente você vai ser assintomático, mas se você apresentar sintomas, existe um período de incubação assim já bem definido, bem detalhado? Em torno de 10 dias. Né? 10 dias. Em geral, você tem para 14, mas em torno de 10 dias. Se a pessoa teve contato com alguém que tinha coronavírus e dentro de 10 dias não apresentou nenhum sintoma, então não desenvolveu a infecção. Priscila, um assunto que vem aí tomando pauta cada vez mais aí do nosso dia a dia, e você também tem filho, né? Volta ou não volta às aulas? É uma situação bem complicada, né, Giovanni? Assim, óbvio que eu nem tenho como dar uma opinião pessoal, porque o problema também dessa pandemia é que todo mundo dá uma opinião pessoal vendo o seu umbigo, né? Então, não está fácil para ninguém, a gente sabe, como tu disse, também sou mãe, a gente também está se virando em casa, né, com a criança, sabe que talvez isso possa trazer, assim, alguns comprometimentos aí para as crianças, mas é uma situação muito difícil, assim, eu realmente não saberia te dizer. Eu particularmente, eu acho que, do jeito que as coisas estão andando aqui para a nossa região, não sei ainda se volta esse ano, né? Mas essa é uma opinião pessoal, as coisas não dependem de mim, dependem de decisões mais regionais, estaduais, né? E até nacionais. Então, infelizmente, já é um ano diferente e provavelmente assim vai continuar. A gente recebeu um formulário justamente para responder se eventualmente as aulas fossem voltar, se você concordaria em voltar ou você preferia manter esse sistema de isolamento, né? E parece que uma prévia, assim, que nada oficial, mas assim de alguns colégios é que as crianças de educação inicial ali, a maioria das respostas foi voltar, né? Então, às vezes os pais querem, mas é uma situação muito delicada, né? Muito delicada. Uma outra pergunta aqui, a Mercedes, né? Bom dia, quero saber se a boa alimentação, tipo comer frutas com alto teor de vitamina C, podem ajudar em casos de infectar, né, para não se infectar com o corona, né? Se a gente tem mais resistência. O vírus depende muito da nossa imunidade. A gente vê aí as pessoas repondo a vitamina C, vitamina D e zinco. A imunidade boa é um fator protetor e se orienta se fazer uma suplementação vitamínica para tentar ter uma imunidade melhor? Primeiro, a imunidade boa sim é protetor contra o coronavírus e contra qualquer outro tipo de infecção, né? Isso é algo que sempre foi assim, né? A gente sempre diz, né? Vamos aí para esse período de gripe aí, vamos tomar, né? Comer bastante laranja, enfim. Então é essa questão, estar bem alimentado, dormir bem, evitar o estresse, fazer exercício físico, tomar sol nos horários, né, que são recomendados, antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Então, tudo isso
com certeza contribui para a gente ter uma imunidade melhor e estar mais protegido contra o coronavírus e contra outras infecções e problemas de saúde em geral, né? A questão da suplementação, ela é muito particular de cada pessoa. Isso também é uma coisa que a gente não pode aplicar para toda a população, porque cada população, cada pessoa é diferente. O idoso é diferente do jovem, mesmo o jovem que às vezes tem algum problema de saúde. Então, eu particularmente não tenho recomendado essa reposição, né, o uso de medicações oral para repor vitaminas, zinco e essas outras questões, se a pessoa não tem alguma deficiência já documentada, né? Porque em geral, com a alimentação que a gente está comentando, isso a gente vai conseguir, né? Vai conseguir absorver sem ter maiores problemas. Então, não veria necessidade. Em relação, tu comentou antes, Priscila, em relação à prática de atividade física, né? Qual a recomendação para as pessoas que querem caminhar, querem correr, querem andar de bicicleta, enfim? Qual é a recomendação que você dá, tendo em vista que a atividade física ela é um fator protetor, né? Porque vai ajudar a melhorar a imunidade, vai mexer numa série de coisas do nosso organismo, né? Qual é a orientação para essas pessoas que querem manter a prática da atividade física? É muito importante manter essa prática, né? Como tu disse, é um fator protetor, né? Estar também para outras infecções, né? E a prática, ela, na verdade, já tem sido recomendada a questão do distanciamento, por isso não está ocorrendo jogos coletivos, né? Aquelas esportes de luta, também por causa do contato, não estão ocorrendo, para manter o distanciamento social, 1,5 m a 2 metros entre um e outro. Quando possível, então, da caminhada, corrida, né, ou usar a bola, mas como treino, né? Isso é muito importante, mas mantendo então o distanciamento social e o uso da máscara. A gente sabe que é difícil, né? Não tem problema você tirar, às vezes está numa atividade mais forçada, né, que está mais cansado, necessitando respirar mais rápido. Não teria problema se você está sozinho, afastado dos outros, retirar a máscara nesse momento. Mas, em geral, ao longo da atividade física, o ideal é utilizar a máscara. Priscila, voltar um pouquinho na questão da vacina. O que significa... que a gente vê na televisão, aí o que significa essa questão da vacina estar em fase 3, testes em humanos, né? Isso significa que a gente já estaria praticamente pronto para ter uma definição disso? Significa que ela vai, né, começar a ser aplicada em humanos, e aí a gente vai poder ver essa questão. Na verdade, já foi visto que são seguras e que funcionam. Agora depende da aplicação em massa, né? Então, essa seria uma última fase e, com certeza, porque está próximo, né? A fase 3 é a fase final ali, né, desse estudo, justamente porque, primeiro, a vacina ela tem que ser segura. Então, eu não posso dar para as pessoas, ainda mais em massa, uma vacina que não seja segura, que vá causar algum efeito colateral. E depois ela tem que funcionar. Então, são todas essas fases, né, que inicia lá com a testagem nos animais e, por último, nos humanos, em larga escala, números maiores, né, são essas as fases para poder garantir que, principalmente, é seguro e, segundo, que ela vai funcionar. Existe uma certa... assim, os olhos das pessoas, de algumas pessoas, para a questão de vacina, a gente sabe que né, a vacina é uma coisa ruim, tem gente que chega ao ponto de não querer fazer, às vezes, no seu filho uma vacina, porque julga que a vacina vai trazer mais prejuízo do que benefício, enfim. E agora nós estamos nessa fase de voluntários, né? As pessoas não precisam ter receio, por mais que seja uma fase de teste, de fazer a vacina? Não precisam, porque já passou por essa fase de testar a segurança, né? Então, já se viu que não houve nenhum problema grave, não houve nenhum problema maior. Vacinas são seguras, né? A gente também falou no programa com relação às hepatites, né? Então, vacinas são seguras, devem sempre ser aplicadas, né? E, claro, mesmo em fase de teste, agora o teste, no caso, é para saber se ela vai ser efetiva na questão de dar a imunidade que a gente precisa, né? Mas a segurança, ela já foi testada.
Falando um pouquinho aqui da nossa região, né? Outra coisa antes disso, Eloá Donati, isso era uma dúvida também que tinha conversado com um amigo. O vírus está no ar. Priscila, a gente sabe que a transmissão, né? Você está aqui conversando comigo, se eu estou contaminado sem máscara, sem proteção e espirrar, enfim, vai as gotículas, o vírus vai inalar. E daí surgiu aquela coisa de, o vírus está no ar, ele pode ficar no ar por um tempo, você passar ali e adquirir o vírus. Isso é uma realidade? Se imagina que sim, né? Assim, quem pesquisa consegue demonstrar é que as partículas que a gente exala ao tossir, ao espirrar, ao cantar, ao falar, né? Essas partículas, elas, uma parte, ficam suspensas, né? Uhum. Se aquela partícula que eles identificam tem o coronavírus ou não, né? O estudo não consegue dizer. Uhum. Mas se fica a partícula suspensa no ar, é porque, teoricamente, pode ter o vírus e poderia infectar outra pessoa. Depois de um tempo longo. Pode, sim. Só que são hipóteses, né? Assim, o mais comum é espirro, tosse, sem máscara, pessoas próximas e, né, o contato também, né? Agora, existe, e por isso dessa recomendação do uso das máscaras, né, em larga escala, para evitar que da minha máscara, né, da minha boca vá adiante. Se eu tenho a máscara, isso acaba sendo impedido. Na verdade, a máscara a gente não vai tirar tão cedo, então. Acho que não. E aquela outra questão do vírus na água? Que questão? A questão de o vírus estar na rede de água, de esgoto, sim, enfim. Mas assim, não, até porque, vou te fazer uma pergunta assim que uma outra pessoa poderia te fazer tranquilamente. Você pode pegar o vírus tomando água? Não. Isso não existe, né? Não, em princípio não. Uhum. Porque assim, se sabe que o tudo vírus... tratado depois, enfim, né? Isso. Mas na rede de esgoto, por exemplo, né? O vírus, ele também foi identificado nas fezes dos pacientes. Muitos pacientes têm diarreia, a gente tem visto isso. Muitos pacientes não têm sintomas respiratórios, não têm tosse, não têm espirro, coriza, mas têm dor na barriga e diarreia. É bem comum. E nessas fezes desses pacientes, com diarreia ou não, mas que tem coronavírus, foi identificado o vírus. Ainda não se identificou a questão dessa transmissão que chama fecal oral, ou seja, contaminar a água, contaminar o solo e a gente adquirir. Isso não foi identificado, mas se sabe da presença do vírus nas fezes e aí poderia estar contaminando a água, mas não se identificou especificamente esse tipo de transmissão. A gente vê muitas previsões aí do coronavírus e que a gente vai ter agora aqui em Santa Catarina, que é um estado que está crescendo o número de casos, um aumento muito significativo. E ontem a gente teve 27 novos casos em São Miguel do Oeste, foi o maior número de casos num dia. O que significa esses 27 casos num dia para nós aqui na nossa região, Priscila? Olha, especificamente os 27 não significa assim tanto, né? A gente tem percebido, monitoramos ali, né, enquanto epidemiologia, o hospital, né, o serviço de saúde, a gente monitora o número de pacientes com sintomas respiratórios que são atendidos, e esse número aumentou nas últimas 10 dias, 2 semanas, o número de procura por sintomas respiratórios aumentou. Consequentemente, a gente vai testar mais pessoas, vai fazer mais testes, né? Então, vai aumentar também o número de diagnóstico. E outra situação também é que, especificamente aqui em São Miguel, a prefeitura, então, adotou a testagem das pessoas que moram na mesma casa, né? Então, descobrem os outros 3, 4 que moram juntos serão testados, então, isso também aumenta o número de diagnóstico. Então, o que a gente tem que ter em mente é que, assim, a epidemia, né, os casos, o número de casos em si não é um marcador de que a doença está mais grave ou menos grave. Então, ter 27 ou ter 1 não faz muita diferença. Depende da gravidade dos casos. Eu quero descobrir esses casos. Se pudesse, a gente testava todo mundo, né? E para mim saber se das 40 e poucas mil pessoas, quantas efetivamente tem, né? Então, a gente até foi tentado fazer, houve um inquérito epidemiológico que identificou em torno de 3% das pessoas aqui em São Miguel infectadas. Se fosse fazer hoje, já seria diferente, com certeza já teria aumentado, né?
Mas o número em si, ele não significa que está pior ou que está melhor. A gente tem talvez municípios menores aqui da região que tem mais casos que a gente, em função de características do município, né? Então, o número em si não significa. A gente tem que fazer, sim, exame. Testar, e quanto mais casos eu tiver, a minha mortalidade, o meu índice, a minha incidência, né, de morte vai ser menor. Porque aí, você vai isolar essa turma. Isso, se eu tiver uma morte entre 100 pacientes ou uma morte entre 1000, muda. Então, quanto mais eu descobrir, melhor para a minha taxa de mortalidade. Isso é uma coisa que a gente às vezes vê no noticiário, né? O Brasil tem o maior índice de mortalidade, Estados Unidos, não sei o quê. Agora está entrando a Índia e a África do Sul, né? Com os países aí com um número de casos crescendo. Ontem a gente teve 292 mil casos, né, num dia, foi a maior incidência em um dia no mundo inteiro, né? Mas o que tem que ter noção também é a quantidade de gente que mora naquele país, né? Se a gente vai fazer a porcentagem da população com o número de casos, a gente vê que tem outros países que estão, claro que isso não vem ao caso, que estão na nossa frente ou que estão atrás, mas às vezes eles jogam as notícias assim, né? E você, poxa, realmente a gente está muito mal. Né? A comparação é por proporção, né? Isso que as pessoas, se querem comparar, tem que comparar assim. São Miguel com 40 mil pessoas, Itajaí com sei lá quantas mil. Sim. Quantos % daquela população tem diagnóstico, né? Que é a prevalência do vírus, né? Esse é o dado que, se for usar para comparar, é isso que tem que ser utilizado. E a gente tem um paciente internado só também, então a gravidade que a gente vê até pela questão do número de internação. Tem bastante caso ativo, mas um internado só, Isso mesmo. Muito bem, Priscila. Palhano, muito bom, esclarecedor. Um abraço para o Palhano. Eu acho que é isso aí, são 9 horas e 7 minutos, né? Acho que era o objetivo aqui, Priscila, que eu queria contigo realmente era tirar essas dúvidas aí do que mais preocupa aí a população, né? E esclarecer e ter dados concretos, certos, né? Evitar aquela coisa de talvez isso vá funcionar, talvez não vá, enfim, para a gente poder ter uma noção real do que a gente está enfrentando, né? E eu acho que a realidade nos diz que a gente tem que seguir se cuidando. É isso aí. Tem que sim, isso mesmo. Acho que a única coisa real que a gente sabe é que tem que continuar se cuidando. Continuar se cuidando, é isso aí. Muito bem. Muito obrigado pela tua presença, viu, Priscila? Nada, bom dia. Muito bom. Eu queria agradecer aí a todos os nossos ouvintes, né, as perguntas, né, a participação aí do pessoal pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp aqui, né. Então, muito obrigado a todos os ouvintes. Muito obrigado à doutora Priscila, mais uma vez aqui, falando sobre esse assunto. A Priscila disse que mês que vem ela está de volta aqui de novo. Para dizer assim, olha, foi descoberta a vacina do coronavírus que funciona muito bem, né? É isso que a gente deseja, né? É isso que a gente deseja aportar, mas enfim, vamos avançar. Bom, excelente final de semana então a todos os nossos ouvintes aí. Desculpa o Luiz Cláudio aí que a gente avançou um pouquinho no horário dele, eu sei que ele não vai ficar bravo, né? E sábado que vem a gente está de volta aí com mais um programa Medicina e Saúde. Acabamos de apresentar, pelo Grupo WH Comunicações, Medicina e Saúde. Oferecimento: Copema, tudo em peças e acessórios automotivos. Macrolar, a melhor e mais completa em materiais de construção. ZYD 745, canal 279, rádio 103 FM, 103,7 MHz. Estúdio 1, na Rua da República 199 em Descanso. Estúdio 2, na Rua 31 de